Para você, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui juntos com você, aqui no Departamento de Cultura, para transmitir para você a nossa primeira aula online de teatro. Vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos começar pela parte histórica do teatro. Alguns antropólogos acreditam, e eu também acredito, que o teatro surgiu quando surgiu a humanidade, quando o homem apareceu. Automaticamente ele começou a desenvolver algumas formas, tanto no corpo, como na fala e também na face. Isso quer dizer que é tudo aquilo que se faz com a face é expressão facial. Todo som que se emite com a boca é expressão oral. E tudo que você faz com o seu corpo, nós chamamos de expressão corporal. E nesse mecanismo, o que nós podemos dizer para você é que dentro desse contexto, o teatro apropria dessas formas humanas para poder construir arte. Aí nós dividimos a história antropológica do teatro em duas partes. Uma do teatro ocidental, que surgiu na Grécia, e o teatro oriental, que estava ali na Grande China. E nós não temos provas para dizer qual surgiu primeiro, mas nós sabemos que o mais condensado e o que mais nós utilizamos nos dias de hoje é justamente o teatro ocidental, o teatro grego, que depois se transformou no teatro greco-romano. E aqui no Brasil, quando se iniciou, alguém sabe? Sabe? Você mesmo. Diz, vá, fala para mim qual foi a primeira atividade cênica que aconteceu em Terra Brasilis. Demorou, nego, demorou. Vou lhe dizer, foi com o padre José de Anchieta que ele utilizou as técnicas do teatro para poder catequizar os índios. A forma era simples, ele conseguia comunicar com os índios através de ação cênica do teatro. Então, o teatro no Brasil tem início com a arte da catequização do senhor Padre José de Anchieta, principalmente em São Paulo. Isso aí, o Padre José de Anchieta, nas Companhias de Jesus, ele teve a incumbência de catequizar os índios, e com essa forma de catequização, ele utilizou o teatro como seu meio de comunicação. Por isso, dentro das terminologias, nós consideramos o teatro como uma arte de expressão e comunicação. Nesse momento, eu estou comunicando com você através dessa live, através desse mecanismo, e isso também nos traz uma nova forma de pensar a arte, beleza? Mas o teatro tem uma conjectura mais diversificada. Como assim? Alguém sabe? Vai lá, você aí, vai, diga. Não conseguiu entender? Vamos lá. A diversificação do teatro não fica só presa dentro da estrutura cênica apresentada dentro de um módulo. Opa, não entendeu? Vamos lá, de novo. O teatro pode ser utilizado em várias formas de comunicação. O padre José de Anchieta utilizou para catequizar. Augusto Boal utilizou para fazer denúncias. Marquini utilizou o teatro para fazer propaganda. E aí nós temos várias formas de utilização do teatro dentro da sociedade de formas diferentes, e cada um aplica a técnica cênica, a arte cênica, teatro, dentro da sua conjectura, dentro do seu pensamento, da sua estrutura, dentro da sua filosofia, dentro do seu contexto social. E nós utilizamos a cultura como veículo também de educação. Então, podemos definir que o teatro é a arte das expressões, dos jogos, da improvisação, que serve como veículo artístico, cultural, educacional e social. Nesse momento, nós estamos interagindo socialmente e nós estamos aprendendo. Então, automaticamente, é social, rede social, é educação, porque eu estou aprendendo com você, você aprendendo comigo. É arte, porque o teatro é arte. E é cultura, porque faz parte da nossa tradição.
E é isso que nós temos para discutir hoje com você. Então, vamos lá. Qualquer tipo de dúvida, qualquer pergunta, entre em contato com o Departamento de Cultura. Hoje nós estamos aqui na Escola Manuel Cardoso Neto, no centro da cidade, ao lado da Capela de Adoração São Pedro, antiga Catedral São Pedro. É facinho de achar. Tem a Praça de Castro Alves, popularmente conhecida como Praça dos Leões. E você vem descendo na lateral e você vai encontrar a escola. Nós estamos aqui hoje sendo dirigido pelo nosso amigo Ricardo Aguiar, que é o diretor do Departamento de Cultura. O nosso coordenador pedagógico é o Hugo. E hoje nós estamos recebendo um apoio técnico do nosso amigo Abel, né? Então hoje nós estamos nessa forma, para fazer o melhor para você. Vem conosco, até a próxima aula. Vamos lá, tamo junto! Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são os desenhos e pinturas rupestres. Aqueles registros encontrados dentro de cavernas que reproduziam os costumes e rituais praticados pelos homens primitivos na pré-história. O tempo foi passando e assim a arte foi se transformando e adquirindo características de cada povo. Quem merece destaque a partir de então são os gregos, conhecidos como filósofos e artistas de toda a história antiga. Tratavam de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes. Desde o mundo primitivo até o surgimento das grandes civilizações, a mudança estava ligada ao fundamento religioso. Então, a manifestação teatral acontecia basicamente pela oralidade, ou seja, pela fala. O teatro com o recurso da escrita foi possível somente no século V, por volta de 400 anos depois de Cristo, nas escolas de filosofia, observando a necessidade e permanência da história para futuras gerações. Vamos refletir. Para se fazer teatro é preciso que alguém represente o papel, ou seja, o ator ou a atriz, aquele que conte uma história. Precisamos também de alguém que assista, ou seja, o público, e que tudo seja ao vivo. Seja o ator quem conta e o público quem acompanha a história, esse teatro pode acontecer em qualquer lugar. O teatro esteve presente em todos os lugares do planeta, mas é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Seguidores a ele se reuniam em templos ou saíam em procissões entoando hinos de louvor ao deus Dionísio. Na metade do século VI a.C., ou seja, por volta de 500 anos a.C., um seguidor de Dionísio, chamado Téspis, deu início a uma revolução. Durante o culto, ao invés de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou "Eu, Dionísio, sou formidável". Então, ao cantar "Eu, Dionísio", ao invés de "Ele, Dionísio", Téspis teve uma brilhante ideia do ofício, trabalho do ator, e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir desse momento, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre foram a ele destinados, o lugar de onde acontecia o teatro. A palavra teatro vem do grego theatron e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e ouvir os atores representando. Lembrando que alguns teatros tinham capacidade para um público de mais de 10.000 pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, a de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. A multidão se acomodava nas arquibancadas em meio à colina, sob aquele sol escaldante da Grécia. O festival de teatro duraria 6 dias, e durante esse tempo o povo todo poderia ver e apreciar atores, poetas, autores de tragédias ou comédias. Você sabe de onde veio essa história de tragédia e comédia? Se você está pensando nos gregos, bom, você acertou. A tragédia grega
Era o modo de se contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram ligados à questão de lei, justiça e destino. A tragédia também servia para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. A comédia, por sua vez, indo contra os finais melancólicos da tragédia, tinha como personagem principal pessoas comuns da sociedade, podendo ser até animais, e seu principal objetivo era o de provocar o riso. Como pensava Aristóteles, o teatro era uma forma de terapia, ajudando a eliminar os excessos emocionais. A plateia voltava mais aliviada para casa. Esse processo é conhecido como catarse. Quando pensamos em teatro, já associamos a algo a ser contado, uma representação, explorando diversos elementos. Um dos elementos básicos do teatro é o tema, o assunto daquela encenação. O enredo são as etapas da história a ser contada, o começo, o meio e o fim. O porquê daquilo acontecer, sequência de fatos e acontecimentos da história. O conflito é a relação entre os personagens, como o amor, o ódio, a simpatia, desprezo, amizade, rivalidade, entre outros, que irá predominar naquela peça de teatro. O espaço é o lugar de onde ocorre a história, lembrando que não é o lugar real de onde estamos, mas para onde somos transportados. Qualquer coisa que o artista imagine, o cenário e o espaço cênico. O tempo também não é o tempo real que vivenciamos a peça. Por exemplo, ficamos lá por 1, 2 horas. Não é esse tempo que estamos falando, mas sim o tempo dramático de onde acontece a história, podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim, a retratação do tempo na história. Vale lembrar que no teatro o tempo e espaço podem variar dependendo dos elementos que são utilizados, como a iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem e o próprio espaço, até se chegar ao público, plateia, para se contar a história. A história é o que nós contamos e para quem contamos. O público e o ator é quem realiza as ações. Existe também o roteirista, o dramaturgo, escritor e a ideia do que acontece na cena. E aí, ficou por dentro do teatro? Até a próxima!